vazamento de gás do ar-condicionado, fluido refrigerante? E aí, como é que funciona? No vídeo de hoje nós vamos falar especialmente como você faz esse diagnóstico, se é comum o fluido vazar e algumas coisas do gênero, beleza? Então vai valer muito a pena se você é técnico instalador ou se você é cliente e quer entender como é que funciona. Hoje vai ser um vídeo especial para você. Para quem não me conhece, meu nome é professor Gabriel Pardo, eu sou professor de refrigeração e climatização e trabalho no segmento há muito tempo. Eu estou aqui no centro de treinamento da Polo Ar-Condicionado, no espaço da Eugin. Aqui esses equipamentos são separados para os técnicos e instaladores aprenderem a trabalhar com esses equipamentos. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que funciona. Então, rapidamente eu vou explicar tecnicamente, se você é técnico você já tem essa vivência, mas só para os clientes entenderem, depois a gente vai para o nível avançado. Para que o equipamento funcione, eu preciso de alguns componentes. Eu preciso da minha unidade externa, que é esse equipamento aqui, que a gente pode chamar de condensadora, a minha unidade interna, que é a minha evaporadora, e eu preciso de uma interligação através de uma linha, geralmente de cobre, tá? Então, dentro dessa tubulação que eu tenho aqui dentro, deixa eu mostrar para vocês. Aqui dentro, chega pertinho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho esses tubos aqui, ó? Dentro desses tubos, tanto na unidade interna quanto na unidade externa, você vai ver que eu também tenho tubos aqui, ó, com essas aletas. Então, o fluido refrigerante, que muita gente chama de gás, mas eu recomendo que vocês chamem de fluido refrigerante, o fluido refrigerante ele passa por aqui e automaticamente quando ele passa, ele faz a troca de calor. O que ele faz? Nesse ambiente aqui, se o equipamento está ligado no modo refrigeração, as aletas aqui, ó, elas absorvem o calor através do fluido refrigerante, do gás que passa por aqui, tá? Tô falando modo gás, mas o modo correto é fluido refrigerante. E esse calor ele é dissipado aqui na unidade externa. Então, se ele está ligado no modo refrigeração, se você colocar a mão aqui na frente ou colocar um sensor, você vai ver que a temperatura aqui vai estar alta, vai estar quente, e desse lado aqui, ó, ele vai estar frio, tá? Então, essa troca de calor, quem faz todo esse processo de troca de calor é o fluido refrigerante, beleza? Que ele transporta o calor de um ponto para o outro. E claro que para esse fluido fazer esse ciclo, ele precisa passar pelo tubo. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar é que vazamento de fluido refrigerante, o famoso gás, não é como acontece muita gente num fogão. Então você não consome aquele gás ali e depois ele acaba. O fluido refrigerante que passa aqui dentro, ele não é consumido. Então não tem isso do, o gás venceu, o gás acabou, tem que repor. Se por acaso você tem que repor o fluido, se você tem que repor, entre aspas, o gás, é porque eu estou com um ponto de vazamento. Se eu estou com um ponto de vazamento, por N motivos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e por acaso você der uma nova carga de fluido, vai acontecer de alguns dias, alguns meses, esse fluido vai vazar de novo. E se ele vazar, você vai precisar dar uma outra carga. Por que quando o fluido vaza, por que quando o gás do ar-condicionado vaza, a máquina não gela? Porque eu não tenho transporte de calor. Lembra que quem leva o calor da parte interna para a parte externa é o fluido? Se eu não tenho fluido, se eu não tenho gás, eu não consigo transportar o calor daqui para cá. Então, se eu tenho uma falta de fluido, seja total ou parcial, esse equipamento ele não vai performar e não vai gelar. Ou se for um equipamento que trabalha no modo aquecimento, ele não vai esquentar. Então, uma coisa que é muito importante é vocês entenderem isso. E aí, como é que eu faço o diagnóstico? Existem 3 formas que você pode fazer o diagnóstico de um vazamento, ou pelo menos você ter ali uma noção que aquele fluido está vazando. A primeira delas é que quando tem um vazamento de fluido, geralmente quando ele vaza um pouco de óleo. Então, se você olhar, é muito comum quando você olha e você vê um ponto de óleo, às vezes é muito comum vazar nesses flanges aqui, tá? Vamos supor que o flange não foi bem apertado, não foi bem feito. Toda essa unidade aqui ela vai ficar melada de óleo. Mas não quer dizer necessariamente que está melado de óleo que está vazando. Mas é um indício forte de vazamento de fluido quando eu tenho pontos com manchas de óleo, tá? Então assim, visualmente é a primeira forma de você ver. Mas a melhor forma mesmo é utilizar um detector de vazamento. Eu vou colocar aqui do lado, ó, um modelo de um detector. Esse é um equipamento eletrônico que quando ligado, automaticamente você encosta no ponto e ele vai bipar, ele vai apitar, falando que naquele ponto eu tenho vazamento de fluido, tá? Então eu vou procurando como se fosse caçando esse vazamento mesmo, até ele começar a apitar e ele diagnosticar que naquele ponto eu tenho vazamento. Existe uma terceira forma que também é muito importante, que é quando eu faço a localização do vazamento através de uma pressurização. Ou seja, eu vou utilizar um gás aqui dentro chamado nitrogênio. Eu vou pressurizar, eu vou colocar pressão nas minhas tubulações para que fique evidente onde está esse vazamento. E aí eu vou utilizar ou uma espuminha com sabão e vou passar nos pontos onde esse vazamento pode estar
acontecendo, tá? É aquele teste que a gente costuma fazer no botijão de gás, quando a gente instala ele ali. Não passa um pouquinho de sabão em volta, uma espuminha com água e sabão, para ver se vai fazer bolhas. É muito parecido com esse processo. Então, eu pressurizo com nitrogênio e após esse processo eu venho com a buchinha e sabão e vou localizando. Lembrando que, para localizar, muitas vezes eu tenho que desmontar a unidade externa, desmontar a unidade interna, desmontar muitas vezes a tubulação, e tá vendo que tem um isolamento aqui, ó? Dependendo da condição, eu preciso até remover e sanar esse vazamento. Para sanar o vazamento em pontos de conexão de flange, que é igual esse aqui, ó, nesse caso, o que geralmente o técnico faz? Ele desconecta essa máquina, corta aquele tubo e refaz aquele flange com uma ferramenta específica. Essa é a primeira função para conexões. E quando o vazamento é na serpentina, Gabriel, no tubo de cobre, ou se por acaso seja numa dobra aqui da tubulação, aí geralmente é aplicado um processo de brasagem. O que eu faço? Eu tenho um maçarico, onde eu aciono aquele maçarico através de um outro elemento, e aí eu faço o preenchimento, e aí automaticamente eu consigo sanar esse vazamento em questão de um trincado ou uma vibração que acabou gerando essa ruptura de tubo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha só, é muito importante, se você ainda não se inscreveu no canal do CT, já clica aqui, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Aqui embaixo tem alguns links importantes para você conhecer um pouco mais do Centro de Treinamento da Polo Ar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!